Deixa eu falar agora a respeito de outro assunto. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública estão indicando que o mês de maio, o número de crimes violentos letais intencionais, né, que envolve os homicídios, o latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, foi menor nos últimos 10 anos. Então, foi o menor índice dos últimos 10 anos. Foram, ao todo, 42 ocorrências em todo o estado, uma redução acima de 23% do comparativo com o mesmo período de 2024. A Micaela Ramos está ao vivo e traz detalhes no Jornal do Piauí. Micaela, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a todos. O documento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública com relação a essas estatísticas foi uma nota técnica, que é justamente a análise dos indicadores dos crimes violentos letais intencionais neste ano de 2025. E aí, Joelson, são interessantes destacar 4 pontos. Primeiro ponto é que, como você já explicou aí, os crimes violentos letais intencionais, eles abrangem homicídio doloso, que é quando há intenção de matar ou se assume o risco de matar, além do latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Segundo ponto que vale a pena destacar, é um recorte do mês de maio. Se a gente comparar o mês de maio deste ano de 2025 com, por exemplo, o mês de maio do ano passado, a redução foi de 23,64%. Além disso, se a gente fizer o recorte do acumulado do ano, que é desde o mês de janeiro até o mês de maio deste ano, aí a redução é de 11%. E o último ponto também que vale a pena destacar é com relação à redução de mortes em confrontos policiais, que neste ano de janeiro a maio foi de 40% de redução, totalizando 6 mortes durante confrontos policiais, uma redução expressiva de 40%. Inclusive, nós preparamos aqui algumas informações que nós vamos colocar na tela agora com relação aos homicídios de maio, comparando com ano passado, 2024, e também 2022. Então, o número de homicídios neste mês de maio de 2025 foi de 42 crimes violentos letais intencionais. Se a gente comparar com maio do ano passado, foi 55 casos. Uma redução de 23,64%, como eu tinha dito anteriormente. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, no ano de 2022, foram 71 casos de crimes violentos letais intencionais, que se a gente comparar com o maio deste ano, foi uma redução de 41%. Já com relação a um recorte maior de janeiro a maio, neste ano de 2025, foram 240 casos de crimes violentos letais intencionais. Comparado com o ano passado, que foram 270 casos, significa uma redução de 11%, como dito anteriormente. E se a gente também voltar um pouquinho mais no tempo, em 2022, que foram 320 casos de janeiro a maio de 2022, então se a gente comparar com o mesmo período deste ano, significa uma redução de 25%. Mais cedo, Joelson, conversei com o delegado João Marcelo, ele que é gerente de análise criminal e estatística, e ele comentou sobre a importância de monitorar essas estatísticas, porque isso reflete em políticas públicas e também em estratégias adotadas pela Secretaria de Segurança. Acompanhe o primeiro trecho da entrevista. Olha, essa redução a gente não tem medo de errar quando a gente afirma, né? Primeiro é inteligência. A gente percebe um trabalho pesado da Secretaria de Segurança Pública através das forças de inteligência e os dados mostram isso. Você percebe que, ao contrário dos outros estados, o Piauí diminui as taxas de crime violento intencional e diminuindo o percentual de mortes em confronto policial. A gente não vê isso em todo o Brasil. Se você pega a quantidade de mortes em confronto policial, nesses primeiros cinco meses, que já era baixa, caiu 40%. Então isso é inteligência. E segundo, a gente acredita também a intervenções em territórios violentados. Essa estrutura, essa metodologia implantada pelo Pacto pela Ordem, tem gerado bons frutos em relação à coleta de dados estatísticos. Um outro recorte que vale a pena a gente fazer diz respeito ao crime de feminicídio. Ele difere bastante dos demais crimes que configuram crimes letais violentos intencionais, porque o feminicídio ele é um crime que ele é praticado até de certa forma silenciosamente, e o que a gente observa, Joelson, é que a gente tem registrado uma queda. A seta
da Segurança Pública, ela aponta uma queda no índice de criminalidade desses crimes violentos, letais e intencionais, mas o crime de feminicídio não, a gente tem observado o contrário, foi um aumento expressivo. Por exemplo, se a gente observar só o mês de maio, por exemplo, de 2022, teve um crime de feminicídio no mês de maio. Já no mês de maio de 2023, esse número saltou para 3. E em 2024, no ano passado, o número mais do que dobrou. Foram 5 casos de feminicídio. Então, realmente, um aumento expressivo. Contudo, neste ano de 2025, no último mês de maio, de acordo com a Secretaria de Segurança, foram 2 casos de feminicídio em todo o Piauí. Muito embora tenha reduzido de 5 ano passado para 2 em maio deste ano, mas se a gente observar o acumulado, que é de janeiro até maio, realmente tem aumentado os crimes de feminicídio. O delegado João Marcelo, gerente de análise criminal e estatística, também comentou sobre o caso. Acompanhe. Nós reconhecemos que realmente o feminicídio é uma dor, ele tem aumentado consideravelmente, ele já veio de uma tendência de alta em 2024, segue em 2025 e a gente tem estudado, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, através da Coordenação de Auditoria e Transparência, estuda a biografia dessa vítima de feminicídio. A gente observa o quê? Que essa vítima de feminicídio ela não comparece ainda à delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, ela não tem medida protetiva, ela não é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Então a gente coleta essas informações também para estar subsidiando não só a Secretaria de Segurança Pública, mas os demais órgãos do Estado em rede para estar fortalecendo a prevenção e a repressão ao feminicídio. Tá aí então os esclarecimentos do delegado João Marcelo, gerente de análise criminal e estatística. E por que é importante monitorar cada número desse, Joelson? Porque não é só um número, é uma vida, né? Nós estamos falando de vidas e é importante fazer essa análise para elaborar estratégias para que esses números reduzam, caiam ainda mais, que é o que todos queremos, Joelson. Muito obrigado, Micaela, pelas informações. Está aí os números festejados aí pela Secretaria de Segurança Pública da redução do número de mortes violentas.